Por que algumas empresas continuam a errar tanto na hora de promover pessoas a posições de liderança, mesmo com boas práticas já consagradas, metodologias de aprendizagem que realmente funcionam e ferramentas que estão ao alcance de toda e qualquer organização, independente do tamanho dela? Bem, é sobre isso que nós vamos conversar no nosso Drops de Liderança de hoje. Se é a sua primeira vez por aqui, já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e também deixar o seu like se você curtiu o conteúdo. Toda semana tem vídeo novo sobre gestão e liderança, ok? E, é claro, no formato Pocket, muito ágil, para que você possa consumir e já aplicar no seu cotidiano, na sua rotina de trabalho. Bem, esse é um baita assunto importantíssimo e eu começo a responder a pergunta de por que existem tantos maus líderes nas organizações. Só lembrando, não são líderes maus, não tem a ver com caráter, tem a ver com ineficiência, tem a ver com baixa performance, tem a ver com o fato de que algumas das pessoas, inclusive, nem deveriam estar ali, porque existem maus líderes. Eu trabalho com desenvolvimento de lideranças há mais de 20 anos. E o que eu vejo em muitas organizações até hoje? Um critério equivocado, né? Por mais óbvio que pareça, muita empresa ainda tem promovido pessoas a posições de liderança não por causa das competências que essas pessoas têm em gestão e liderança, e sim por causa da sua capacidade técnica, acima da média. Aquele negócio bem conhecido. É o melhor vendedor, então ele tem tudo para se tornar o supervisor de vendas. Hashtag só que não. Uma coisa é ter um desempenho excepcional como colaborador individual. Outra, bem diferente, é estar à frente de um time, de um projeto ou com desafios que exigem a mobilização de pessoas que são lideradas diretas, subordinadas e de outras mais. A coisa não é tão óbvia assim, a transição não é tão simples assim. Mas por que esse equívoco acaba sendo comum? Por causa de um viés, que é o efeito halo. Então, a gente vê a boa performance de uma pessoa numa área, num determinado trabalho ou papel, e logo começamos a acreditar que, já que ele entrega 120% naquilo que faz, vai entregar também 120% ou até mais numa outra posição, mesmo que nessa nova posição o trabalho seja totalmente diferente. Eu vou trazer um exemplo esdrúxulo. Seria o caso de, por exemplo, alguém é goleiro, e por ele ser um excelente goleiro, eu acredito que ele vai ser um ótimo atacante também, porque conhecendo goleiros, ele vai entender onde jogar a bola para que o goleiro adversário não pegue. Tá vendo com que o raciocínio não tem nada a ver? Só que é esse mesmo raciocínio que guia muita gente na hora de promover aquilo que nós chamamos de maus líderes. Consequência disso é que dentro da organização, você tem uma fuga de talentos, porque tem gente que fala, caramba, com esse líder eu não vou para lugar algum. Baixa produtividade, um clima às vezes tóxico, porque se esse mau líder também for alguém guiado por mentiras como líder não pode errar, o líder é aquele que é o sabe tudo, ele vai acabar infernizando a vida de colaboradores que poderiam ser seu braço direito, sua mão direita e tudo mais dentro da equipe. E a gente também não pode esquecer, né? Boas ideias acabam não saindo do papel, porque ele não consegue mobilizar o time para fazer acontecer. Quais são, então, os caminhos? O que você precisa fazer para não promover maus líderes? Primeiro ponto é entender que boa parte dos cuidados tem a ver com você olhar para o profissional antes da promoção, analisar tudo que é necessário antes de colocá-lo no cargo, no papel de liderança. E 4 pontos aí são cruciais, peço a sua atenção para cada um deles. O primeiro é enxergar as ambições da pessoa. Ele quer realmente uma carreira de gestão, ele almeja uma carreira de gestão, ele quer caminhar para posições executivas no futuro, ele quer esse tipo de experiência, ele quer, em outras palavras, resolver problema de líder, ter agenda comum àquela de outros líderes que essa pessoa, esse profissional conhece.
e admira, ou ele só quer ganhar mais? Porque tem gente que vem para uma posição de liderança porque enxerga que é a única forma de ter um salário maior. Ele não quer o trabalho de liderança, ele quer o salário do líder. Segundo ponto, esse profissional tem maturidade para lidar com situações que envolvem frustração, mudança do planejamento, confronto com outras pessoas. Ele tem controle emocional. É alguém que tem uma certa estabilidade ou instável, porque na liderança ele vai ser provado a todo dia no tocante a situações que vão exigir a autogestão. Se essa pessoa não tem controle emocional, se cada dia ele chega com um ânimo diferente, vai ter problema. Terceiro ponto crucial é enxergar. Ele tem capacidade de influenciar pessoas hoje, enquanto ainda não assumiu uma posição de liderança. Por exemplo, os colegas o respeitam, ele é admirado, ou as pessoas entendem que é um bom profissional, ele consegue o sim de terceiros, inclusive de outras áreas. Como é? E como que ele influencia? Ele influencia por causa da confiança estabelecida ou ele manipula? Esse é um outro ponto crucial. E por fim, não menos importante, esse profissional tem um histórico de realizações, é alguém que faz acontecer, entrega acima da média, é realmente alguém que nós poderíamos dizer com a capacidade de impacto que vai ser necessária depois na posição que ele vai ocupar. Porque se ele não consegue nem dar conta das metas dele hoje, o que te leva a acreditar que ele vai dar conta das metas de um time depois? Ele vai tracionar um número considerável de pessoas logo após assumir uma posição de gestão. Bem, ao analisar tudo isso, dá para ver que o buraco é um pouquinho mais embaixo. Como lembra John Maxwell, que de vez em quando aparece aqui nos nossos drops, liderança sobre impacto, não é sobre posição. Então, se eu quero entender se alguém tem capacidade de transitar para uma posição de liderança e ser um bom líder e não um mau líder, eu preciso olhar o impacto que ele provoca hoje e enxergar bem o potencial que ele tem para provocar um impacto muito maior ainda de agora em diante. Pense nisso.